já logo deixar bem claro, logo desde o início, eu não sou filiado ao PT e, por conseguinte, não serei candidato a nada. Tá? E, ao não me filiar ao PT, na verdade, eu segui uma orientação do presidente Lula. Ele achou que era mais importante eu me manter fora do partido, com mais isenção do que dentro da... Agora, eu sempre tenho ajudado, tanto a ponto que hoje eu sou advogado do Diretório Nacional do partido. Né? Mas, como advogado, é bom que o advogado não se confunda com o seu cliente. Né? Então, razão a mais de eu não estar afiliado ao PT. Queriam que eu fosse candidato ao governo do Distrito Federal, mas eu expus isso com maior tranquilidade. Olha, não tenho essa pretensão. Eu acho que, como cidadão, a gente pode fazer política em qualquer espaço. Né? Então, não precisamos necessariamente de um mandato eletivo para agir politicamente. Eu acho que isso é uma questão muito importante para todos nós sabermos. Não que o mandato eletivo não seja um instrumento poderosíssimo para a política, mas nós temos espaço também fora dele. Né? Eu prefiro, nesse momento, ficar fora do espaço do mandato eletivo. Ok. Vamos falar, então, sobre golpe. Né? A palavra golpe, eu sempre costumo dizer, ela tem uma dupla acepção. Né? Ela significa ruptura, por um lado, tá? Golpe, coup, né? Quer dizer, golpe de faca, golpe de martelo, ideia de violência, de interromper com violência, de esmagar com violência. E o golpe também tem um sentido entre nós de trapaça. Né? Esse sujeito foi vítima de um golpe, né? De trapaça. Então, isso que nós experimentamos, pode-se dizer com mais intensidade de 2013 para cá, é o processo de um golpe, no duplo sentido, tanto de interrupção da governança democrática, quanto também de trapaça contra o eleitor, um jeito de você jogar sujo, né? Já que não tem condição de ganhar na urna, né? O jogo sujo. Quem não aceita essa palavra golpe e costuma dizer que ela é forte demais, porque as instituições, afinal de contas, todas elas funcionaram, né? Está, na verdade, no mundo da lua. Porque as instituições são feitas por pessoas. E essas pessoas, não é pelo fato de elas estarem em instituições que elas necessariamente têm bom caráter. Né? Ou seja, as pessoas podem instrumentalizar as instituições e, se a democracia é frágil, ela não tem como resistir a isso. As instituições brasileiras vêm sendo, na verdade, infiltradas pelo reacionarismo, por forças contrárias à democracia, pode dizer, já há algum tempo. Quando isso exatamente começou, é difícil de dizer. Nós podemos dizer que a Constituinte de 1987 e 88 talvez foi desavisada, talvez não soube, vamos dizer, construir um modelo que fosse infenso, se é que há um modelo desse, que fosse infenso a este tipo de trapaça, a esse tipo de tramóia. A verdade é que nós acreditamos muito nas instituições em 88. Nós acreditávamos que bastava, né, abolir o autoritarismo militarista, né, que nós teríamos de uma hora para outra instituições fortes, democráticas, apoiadas por uma sociedade civil plural, né, que levava esse país para frente para um processo de aprofundamento do processo democrático. Uma ilusão. Porque a democracia não se faz em instituições.
As instituições, elas são antes a consequência do processo político, que pode ser democrático ou não, né? Instituições fortes podem, vamos dizer, impedir que regras do jogo sejam violadas, mas isso não significa necessariamente que essas regras do jogo sejam democráticas. Então, instituições por si só não são garantia nenhuma de democracia. A democracia se garante com a participação da sociedade. Por isso eu costumo dizer, o maior guardião da Constituição não é o Supremo Tribunal Federal. O maior guardião da Constituição somos nós. Se nós não tivermos respeito, carinho por esse resultado que foi construído a duras penas em 1987 e 88, não adianta, não são as instituições que vão nos substituir, né? O Supremo Tribunal Federal não é o guardião da instituição, da Constituição. O Supremo Tribunal Federal é meramente aquele que deve, vamos dizer, dentro dos conflitos que se colocam para seu julgamento, falar da supremacia da Constituição nesses conflitos. Mas não é ele, na vida cotidiana não é ele o guardião da Constituição. E tanto assim não é que o Supremo Tribunal Federal, já de uns tempos para cá, vem pisando na Constituição com, vamos dizer, bastante veemência também. Bom, mas vamos lá. A Constituição de 88, precisamente por ela se pautar em cima deste, vamos dizer, desta crença nas instituições, criou uma instituição, pode-se dizer, diferenciada no direito comparado, que é o Ministério Público dentro do modelo brasileiro. O Ministério Público que deveria ser um intermediário entre a sociedade e o Estado. O Ministério Público que deveria, sobretudo, buscar levar à justiça as demandas coletivas dessa sociedade. E este modelo, ele nasce, na verdade, em 1985, quando vem a Lei da Ação Civil Pública, né? Ainda no final da ditadura militar, na verdade, pouco depois, né? Ela já estava sendo gestada na ditadura militar. Isso porque, de 1980 para cá, vamos dizer, aos poucos, a ditadura militar se enfraquecendo, a gente vê em diversos cantos desse país a tal de sociedade civil num processo de fortalecimento muito grande. Aqui no Rio de Janeiro mesmo, com a Federação das Associações de Favela, FAFED e outras entidades, a gente vai ver um revivamento dessa sociedade civil buscando o seu espaço, né? Espaço para direitos coletivos. Então, isso pode-se dizer, é um trend, vamos dizer, uma característica dessa década de 80, de decadência da ditadura militar, o reavivamento da sociedade civil. E é nesse contexto, portanto, que é promulgada a Lei da Ação Civil Pública, que confere ao Ministério Público poderes para representar o interesse coletivo em ações sobre chamados interesses difusos e direitos coletivos na área de meio ambiente, direitos humanos, patrimônio público, patrimônio histórico, consumidor e por aí vai. O Ministério Público consegue se desempenhar relativamente bem nisso. Há vamos dizer, um grupo de procuradores, de promotores, com um perfil acadêmico bastante ativos, tanto nos ministérios como no Estado. E isso vai trazer essa constituinte de 87 e 88, essa proximidade, né? Uma confiança que vai se construindo, principalmente nas questões como os povos da floresta, os direitos indígenas. Tudo isso vai começando a criar uma relação de confiança com a sociedade civil, com organizações não governamentais. E
isso talvez, por conta dessa inovação do Ministério Público, talvez as pessoas se esqueçam que o Ministério Público tem uma outra face também, que, aliás, é a sua face majoritária, né? Que é a face persecutória. O Ministério Público foi um instrumento da ditadura, um instrumento bastante contundente da ditadura, né? Era um Ministério Público que acusava os perseguidos políticos e dava pareceres, inclusive, no Supremo Tribunal Federal. Nós temos vários casos de pessoas que depois foram festejadas pela imprensa e que, no entanto, deram pareceres no sentido da persecução penal contra perseguidos políticos. Por exemplo, aí no Brasil Nunca Mais fala-se, por exemplo, inclusive de Aristide Junqueira Varela, né? Depois Procurador-Geral da República na democracia, né? Mas na época da ditadura ele dava parecer. Era dos poucos que dava parecer em recursos ordinários militares no STF. E, portanto, através desses recursos, desses pareceres, nesses recursos, ele comprava as teses do STF. Né? Portanto, quando se foi nessa euforia de ver esse Ministério Público como um órgão novo da sociedade, esqueceu-se, convenientemente, de que esse órgão também tinha essa outra face. Naquele período já havia algumas críticas na própria Constituinte que eram abafadas pelo forte corporativismo do Ministério Público. Já havia algumas críticas de que um órgão persecutório talvez não fosse o melhor órgão para defender direitos da coletividade. Né? São coisas bastante diferentes. Como é que a gente pode colocar todas essas duas coisas no mesmo pote? Não é à toa que nos países da América Latina, né, quem cuida dos interesses coletivos é a Defensoria do Povo. Quem cuida da persecução penal é a Fiscalia. Né? Na Argentina, nós temos a Fiscalia da Defensa, que são os direitos coletivos, e também de Defensoria Pública, e Fiscalia, né, da acusação, né, que é aquilo que nós chamamos de Ministério Público. Mas aqui no Brasil a gente resolveu amalgamar, né? Portanto, juntar a defesa da coletividade no mesmo órgão que promove a ação penal. E me parece que aí talvez cometemos um enorme erro, tá? Um erro, inclusive, vamos dizer, de conceito mesmo desse órgão. Mas, enfim, éramos tão felizes naquela época que a felicidade não nos deixava olhar para essa antinomia evidente na competência desse órgão. O fato é que o Ministério Público conseguiu, vamos dizer, em se aproximando da sociedade civil, conseguiu cada vez mais um papel de destaque no sistema político brasileiro. Né? E fazia isso com um misto de, vamos dizer, solidariedade com a sociedade e ostentação de poder. Né? Ameaçava os administradores, sempre pela boa causa, mas ameaçava, ou seja, usava seu poder de coerção para as boas causas, ou seja, uma linguagem autoritária para fazer democracia. Tudo bem, se você usa essa linguagem autoritária dentro de um regime autoritário, com uma contra-autoridade, não tem problema nenhum. Mas você usar essa autoridade contra atores eleitos é complicado. Né? Você passa a ter, vamos dizer, uma hegemonia burocrática sobre a soberania popular. Né? E isso foi, aos poucos, se fortalecendo. Né? A gente vê isso claramente no processo que levou ao impeachment do Collor. Né?
foi onde o Ministério Público conseguiu pela primeira vez mostrar que tinha musculatura tal que poderia ajudar a derrubar o governo, né? E aí, sem dúvida nenhuma, muitas pessoas daquelas que apoiavam a atuação do Ministério Público na defesa dos interesses coletivos achavam que o Ministério Público estava no lugar certo de fazer isso. Até porque o Collor não era exatamente uma figura bem querida entre as forças mais progressistas da sociedade. Então, parece que houve até um apoio para que o Ministério Público fizesse isso. Houve aplauso para isso. O Ministério Público foi visto como a grande força depuradora no processo do Collor de Mello. E ninguém se dava conta que ali nós tínhamos, na verdade, o germe do autoritarismo do Ministério Público, achando que podia se sobrepor à vontade popular. Que o Ministério Público, como órgão burocrático que é, podia fazer tábua rasa sobre uma escolha política. Por pior que fosse essa escolha política, por mais viciada que fosse essa escolha política, por conta da interferência da Rede Globo no processo eleitoral, nós sabemos perfeitamente como foi aquela eleição de 1989, né? Mas, bem ou mal, é o processo político, com todas as suas contradições, enquanto o Ministério Público usa, na verdade, de um poder que lhe é dado para coagir em certas circunstâncias, fazer valer uma lei que é aprovada pela soberania popular, para agir com essa coerção contra a própria soberania popular. Naquela época já tinha gente dentro do Ministério Público que estava meio assustado com essa perspectiva de poder do Ministério Público fazer isso. Bom, sucede que durante o governo Fernando Henrique Cardoso, mais tarde, na verdade, a própria oposição ao governo Fernando Henrique Cardoso que fortalece ainda mais essa tendência do Ministério Público a questionar opções políticas, né? O PT, sem dúvida nenhuma, era nosso maior cliente no Ministério Público. É quem mais dava documentos, mais provocava o Ministério Público para agir contra a atuação política do governo Fernando Henrique Cardoso, por exemplo, na privatização. Fomos subsidiados reiteradamente pelo PT para agir contra o governo Fernando Henrique Cardoso. E tínhamos colegas até que levavam essa atuação a um paroxismo político ao extremo, né? Como o Luiz Francisco Fernandes, né? Que fazia discurso político como procurador da República e gravou de forma clandestina a ACM dentro do seu gabinete e depois tornou pública essa gravação comprometendo a ACM. São atuações que na época mereciam, claro, dentro do calor dos acontecimentos, todo o aplauso da oposição, porque achava bonito isso, né? Um político da direita ser desmascarado por um procurador da República, mas talvez não estávamos vendo longe demais que nós estávamos criando corpos para nos espetar nos olhos. Né? Ali começou. E essa atuação do Ministério Público gerou uma gramática própria, corporativa. O Ministério Público muito cedo se apercebeu que, criando situações de embaraço à governança, ele se fortalecia. Ele recebeu o aplauso da sociedade, ele conseguia jogar com a mídia, ele jogava com a sociedade civil, e isso também significava um aumento do seu prestígio, de sua força política e, por que não, também
dos seus ganhos materiais. A verdade é que o Ministério Público conseguiu, em pouco tempo, se transformar, ou seja, na carreira mais atrativa do serviço público, muito bem remunerada, né? E com aquela vantagem de ser uma carreira em cujos membros são vitalícios, não podem sofrer redução de vencimentos, né? São independentes, enfim, é um sonho de carreira para qualquer carreirista autoritário. E foi atraindo esse tipo de gente, porque o concurso público para o Ministério Público nunca avaliou, teve capacidade de avaliar caráter e personalidade das pessoas, nem é o objetivo. É um concurso de mero conhecimento instantâneo, né? A pessoa tem que mostrar em poucos dias que conhece o direito, né? E só isso, nada mais do que isso, né? Em poucos dias, porque um concurso traz um retrato quase que instantâneo de uma pessoa, é capaz de ver o que essa pessoa foi antes e qual é a sua tendência a ser depois. Algumas pessoas, sim, se portam mal no concurso público, começam a questionar judicialmente todas as questões, são aquele tipo chato, né, que busca se dar bem com picuinhas no concurso. E essas pessoas, normalmente, o concurso consegue tirar da frente, né? Normalmente, é difícil alguém que é muito encrenqueiro passar no concurso, né? Normalmente, quem passa no concurso tem que ter voz mansa, né? Aquele sujeito que se submete às regras. Esse tem mais facilidade de, principalmente no exame oral, em que as pessoas já são identificadas, né, ter a simpatia dos examinadores. Aquele sujeito muito espivitado, muito nariz empinado, esse normalmente é ceifado no concurso. Mas esses, aliás, são talvez até os mais perigosos, esses que se submetem, porque esses são os dissimulados, né? Os que conseguem, na hora do concurso, se mostrar como simpáticos, passam, a gente não tem a mínima ideia de que são essas pessoas, e a grande maioria deles só tem um objetivo: vencer na vida. Apenas isso. Vê o concurso público como uma passagem para a sua felicidade. Estudam 3, 4 anos para esse concurso público, através de cursinhos e tudo mais. E quando passam, a primeira coisa que perguntam para si mesmos: o que tem aqui para mim? Porque, afinal de contas, plantaram, e agora está na hora de colher. Está na hora de colher. É assim que pensam. E esse sistema de meritocracia do Ministério Público, e também do Judiciário, diga-se de passagem, de uma forma como um todo, ele alimenta quem? Ele atrai que tipo de perfil de pessoa? Né? Aquele menininho que realmente foi para as melhores escolas, Santo Inácio, não é isso? Escola alemã, Corcovado, esse tipo de sujeito que o papai tinha dinheiro para pagar uma excelente escola para ele, e papai tem dinheiro para sustentá-lo enquanto ele está se preparando para o concurso. Arruma um escritório de advocacia de um amigo que coloca o nome do rapaz nas procurações, não é isso? E com isso ele vai fazendo os seus 3 anos ou 2 anos de experiência, que são obrigatórios. Agora são 2 anos, né? Depois foram 3, depois teve época, na minha época era 5. Isso vai mudando. Mas consegue seu período de prática, né, legal através disso. E, claro, esse rapaz é o que tem as melhores chances de passar. Porque aquele outro que está trabalhando e que talvez poderia fazer uma diferença no Ministério Público, pela experiência que ele traz do serviço público, pela sua, vamos dizer, pela sua maior maturidade, né, de lidar com a coisa pública, esse não tem chance de passar. Porque esse vai ter que trabalhar ao mesmo tempo. Então, ele não está mais com a matéria fresca na cabeça, que nem esse menino.
né? Já passaram-se o tempo, já passou-se o tempo. Então, isso não tem a mesma chance. Então, a tendência é que essas carreiras sejam ocupadas por pessoas extremamente jovens, inexperientes, normalmente o seu primeiro emprego, o segundo emprego, saem, por exemplo, da Advocacia Geral da União, depois vão direto para o Ministério Público, né? E pessoas com um forte pendor para o consumo, para se darem bem, né? Isso a gente nota, por exemplo, na garagem do Ministério Público, vamos dizer, o parque viário dos membros do Ministério Público sempre inclui um grande número de SUVs, né? Sport Utility Vehicles, né? Carros caros. Os meninos gostam de comprar ternos bons, gostam de botar sua tromba no copo de vinho, ficar sacudindo o copo de vinho todo de sua tromba para mostrar que entendem de vinho, né? Viajam 3, 4 vezes por ano para o exterior, né? Enfim, hábitos de consumo que rapidamente esgotam o potencial que a carreira oferece. Normal. Ainda que você ganhe 25 mil líquido por mês, né? Isso não dá. No momento que você começa a ter filhos, constituir uma família, isso não dá para manter esse nível, vamos dizer, essa dinâmica alegre de consumo desse rapaz que entrou na carreira do Ministério Público. E rapidamente ele começa, então, a reclamar que ele quer mais. E quer mais, e quer mais, e quer mais, e quer mais. E não olha em volta de si, vive na sua redoma de bem-estar social e não vê que em volta dele tem um monte de miséria. Isso não lhe passa pela cabeça. É um alienado, um completo alienado pela realidade social do país. Na sua grande maioria é isso. Ficam furiosos quando passam no concurso e são levados a ocupar seus postos na periferia, né? Em Presidente Médici, em Porto Velho, em Macapá, em Boa Vista. E aí começam já pelas redes a fazer pressão sobre a administração central para fazer um outro concurso público, para que os próximos concurseiros possam substituí-los nesses rincões para eles poderem chegar mais perto do centro, né? Então, o Ministério Público acaba fazendo o concurso público uma vez por ano, pelo menos, né, para atender a pressão dessa rapaziada que está muito infeliz nesses rincões do país. Manaus é uma desgraça. Manaus não tem lotação fixa de membros do Ministério Público, estável do Ministério Público, há anos. Simplesmente os que vão para lá não querem ficar. Ficam por 2, 3 anos no máximo, a ponto de nenhum processo conseguir ter um desfecho sólido. Porque o sujeito começa o processo quando ele começa. Porque às vezes ele nem quer começar, porque senão vou deixar isso como meu sucessor, não vou começar com uma ação desse tipo que dá muito trabalho. Quando ele começa o processo, ele já vai embora. E o próximo não se interessa e dá. Então a gente vê isso em cidades. Manaus é a capital mais afetada por isso, né? Não tem lotação estável há muitos e muitos anos. E aí tem casos extremamente complicados, como por exemplo, o chamado metrô de Manaus, quando foi nas Olimpíadas, na Copa do Mundo, né? Aquelas obras todas que foram feitas, que foram escandalosas, né? Uma roubalheira danada. Mas não tinha ninguém para apurar. Não havia interesse. Simplesmente porque é um posto de periferia. Né? Ninguém gosta de morar em Manaus. Né? Principalmente a rapaziada que vem do centro-sul do país. Né? Então, esse Ministério Público, com este perfil, que foi muito bem desenhado, aliás, em várias pesquisas que foram feitas até pela CONAMP, pela NPR, né? Esse perfil foi confirmado, de uma crescente inclinação para a direita do Ministério Público. E aí, claro, começando
vamos dizer, essa clientela do Ministério Público a ser, vamos dizer, um refém do noticiário brasileiro. E cada vez mais inclinado a usar seus instrumentos de forma moralista e fazendo impacto na mídia. Isso é uma tendência que nós vimos já há algum tempo. E o que menos interessa para essa rapaziada é agir dentro da lei. A lei é puxada para cá, puxada para lá, conforme o seu entendimento autoritário. Estão um pouco se lixando pela interpretação que lhe oferece uma doutrina mais sólida. Então, nós vimos uma forte tendência desse Ministério Público ao longo dos 13 anos dos governos do PT de ir para a direita. E isso, quem estava lá dentro, no meu caso, e assistia aos debates na rede dos procuradores, era uma coisa tão visível, o reacionarismo, o consumerismo dos membros do Ministério Público. Você vê o que lhes interessava. Era algo tão, vamos dizer, tão obsceno dentro da realidade social que nós vivemos, que era assustador. E essa rede, na verdade, ela tinha um potencial de ir aumentando essa tendência. Porque ali os doidivânios se reúnem e começam a falar sem nenhum tipo de censura, o que lhes passa pela cabeça, né? E parece que quem vê aquela rede parece que o Ministério Público é uma casa de doidos. É impressionante. Essas redes corporativas são assustadoras. Se o público externo tivesse acesso a parte desse debate que se trava internamente nas corporações, eu acho que talvez a posição que a sociedade brasileira teria em relação a essas carreiras seria completamente outra. Agora, um fato é o seguinte: Ministério Público, Advocacia da União, Polícia Federal e Judiciário, assim como auditores fiscais, são, pode-se dizer, o topo da cadeia alimentar do serviço público brasileiro. E todos eles têm em comum o quê? Poderes coercitivos. Né? Tem capacidade de botar o governo contra a parede para lhes extorquir vantagens. Todos eles. Né? Isso é, portanto, parte do nosso sistema remuneratório no serviço público que leva a isso. E o governo do PT me parece que não tinha uma clara noção disso. Porque quando o Lula chega ao poder em 2003, uma das primeiras coisas que faz é o quê? Se aproximar das corporações. Como se corporações, Associação Nacional de Procuradores da República, a JUF e outras, fossem sindicatos. Havia aquela, vamos dizer, simpatia natural pelas entidades sindicais. Só que essas corporações não são sindicatos. Sindicatos são instrumentos de defesa de trabalhadores que estão sempre sob a pressão da mais-valia, ou seja, da exploração do trabalho pelo capital. Esses senhores, agentes do Estado, não sofrem essa pressão da mais-valia, da exploração do capital sobre o trabalho. Eles são pagos pelos contribuintes. Não tem nenhum capitalista lá atrás querendo tirar lucro deles. Então não é um sindicato, não é uma, vamos dizer, não tem perfil de trabalhadores sindicalizados. O que eles fazem com essas suas associações é criar verdadeiros cartórios. Cartório significa instrumentos de apropriação do poder estatal. Essas carreiras, elas querem um naco do Estado para chamar de seu. É isso que elas querem.
E nisso elas são completamente diferentes dos trabalhadores. Elas querem se apropriar daquilo que é comum de todo mundo. Então não podem ser tratados igualmente como sindicalistas, são como sindicalizados. Não são. Eles são agentes do Estado, burocratas, patrimonialistas, querendo se apropriar do Estado. É completamente diferente, é uma lógica completamente diferente. Então não pode ser tratado como se fosse. E aí já foi o grande erro. Ah, são sindicalistas, então vamos deixá-los como se fosse a escolha do presidente da empresa, vão deixar eles então escolher o Procurador-Geral da República. Cruzes. Não tem nada a ver com nada. Uma visão completamente deturbada. A Constituição entrega ao presidente da República o poder de escolher o Procurador-Geral da República. Escolher já tem uma limitação entre membros da carreira. Já é uma limitação que pode ser, às vezes, até questionada se isso aqui é realmente a melhor coisa. Mas já é uma limitação, para não dar muito poder discricionário para o presidente da República. Mas por que o presidente tem esse poder? Porque ele é a expressão da soberania popular. É uma forma de você introduzir dentro daquela instituição um pouco da legitimidade popular, é fazer com que o presidente que é eleito, ele escolher. É muito mais legítimo do que uma meia dúzia de meninos concursados escolherem esse agente que tanta importância tem para a vida política do país. Não faz sentido. Não faz sentido deixar a carreira escolher o Procurador-Geral da República. Na verdade, antes de 88, o Procurador-Geral da República era que nem ministro Supremo, podia ser qualquer um que tivesse notório saber jurídico e conduta ilibada. Pronto. Não precisava ser da carreira. E isso, a meu ver, até era muito legal. Porque aí você conseguia arejar aquela instituição com gente de fora. Né? Não fazer esse tipo de, vamos dizer, inbreeding, ou seja, vamos dizer, autofecundação da instituição por si mesmo, né? Com gente de lá de dentro e você criando ali uma cultura, na verdade, completamente destacada, alienada do resto da sociedade. O problema é que a grande maioria dos membros do Ministério Público não tem uma visão do Estado, não sabe o que acontece fora de suas quatro paredes. Não sabe, nem se interessam, não querem saber e tem raiva de quem sabe. Né? Não querem saber. O importante para eles é saber o que acontece lá dentro. E isso é muito ruim. Isso é muito ruim. Porque é uma instituição que hoje tem um impacto tão grande na sociedade, está completamente fora do controle dessa sociedade. E o escárnio em relação à sociedade chega a ser tão grande, que eles ainda elaboram um pacote de medidas e chamam aquilo de iniciativa popular. Um escárnio. Eles gozam da cara da gente. Né? Aquilo não tem nada a ver com iniciativa popular. Aquilo foi algo gestado, trabalhado dentro da corporação para fortalecer a corporação. Depois, com o apoio da mídia, leia-se Rede Globo, foi feita aquela grande propaganda em que o próprio Procurador-Geral da República chegou a envelopar edifícios do Ministério Público com as 10 medidas, corrupção não e coisas do gênero. E aí consegue, naturalmente, arrumar a assinatura de alguns milhões de desavisados nesse país para dizer que a iniciativa é popular. Quando, na verdade, se quisesse, o Procurador-Geral da República poderia ele mesmo propor essas medidas, porque a Constituição prevê que o Ministério Público tem iniciativa de lei. Portanto, para que uma medida? Quer dizer, para que esse populismo sobre medidas que dizem respeito claramente ao alavancamento, né, dos poderes
de coerção do Ministério Público, ou seja, querendo mais poder para reprimir, né? E quer ainda que a gente aplauda que eles tenham mais poder para reprimir. É impressionante isso, quer dizer, a que ponto nós chegamos, né? O Ministério Público percebeu, vamos dizer, em 2013, que ele tinha um potencial enorme de jogar com a mídia para levar adiante seu projeto corporativo. Quando começaram aquelas manifestações de rua, em 2013, a GSE lembra isso muito bem, os primeiros movimentos eram localizados, eram problemas de preço de passagem de ônibus, as pautas eram muito localizadas. O que fez, vamos dizer, as manifestações se alastrarem pelo país foi a repressão a este movimento que não tinha essa repercussão toda, principalmente em São Paulo. A repressão tucana sobre o movimento do passe livre acabou acendendo uma fagulha que se alastrou pelo país todo. Mas quando se alastrou, no início isso aqui era o quê? Era, na verdade, um movimento que podia-se dizer de solidariedade àqueles que foram reprimidos, né? E como um movimento de solidariedade, aquilo não tem uma pauta, não tem uma agenda sólida, aquilo se esgota muito rapidamente. E realmente, vamos dizer, as primeiras manifestações, elas eram caracterizadas primeiro por uma liderança difusa, não se sabia claramente o que estava por trás disso, porque a maioria dessas manifestações era armada por via de redes sociais, e também não tinha pauta certa. As pessoas diziam que eram contra tudo, né? Tudo é muito grande para ser definido, mas é tudo. Então não se sabia exatamente a que isso veio. Mas a partir de julho de 2013 para agosto, a gente começa a ver uma pauta, pelo menos, a sobressair claramente nessas manifestações, que é a tal da PEC 37. O Ministério Público se apropria dos movimentos populares para botar adiante uma agenda que é só sua, corporativa sua, que é uma briga que já se alastra por algum tempo, já se desenvolve por algum tempo, contra uma briga dele com a polícia. Com a ajuda da Rede Globo, de outros, consegue dizer que aquilo lá, aquela PEC 37, é a PEC da impunidade. A PEC da impunidade. Por que PEC da impunidade? Porque impede o Ministério Público de investigar. Ou seja, só não haverá impunidade se o Ministério Público investigar. Porque a polícia investigando não vale nada. Quer dizer que a polícia vai garantir impunidade é uma coisa que não faz sentido nenhum. E é claro que a bancada da bala logo percebe esse engodo, fica furiosa, né? Percebendo a distorção que se promoveu nessa campanha contra a PEC 37. Porque, na verdade, essa campanha é uma campanha paroquial. Era uma briga paroquial do Ministério Público com a polícia. A briguinha de quem é que tem o monopólio da investigação criminal. Basicamente é isso. Que para nós, cidadãos comuns, é irrelevante. É irrelevante. Tanto faz se é o Ministério Público, vamos dizer, ameganhado, ou se são os meganhas. Tanto faz. Na verdade, o que a gente quer é que quem faça a investigação criminal faça essa investigação respeitando as garantias fundamentais. Faça um trabalho sério, né? Tenha capacidade técnica também de fazê-lo.
É isso que a gente quer como cidadão. Se é polícia, se é ministério, tanto faz, tanto fez. Não muda nada. Rigorosamente não muda nada. Agora não. Colocaram como se essa investigação pelo Ministério Público era absolutamente necessária para garantir realmente a consequência da punição pelos maus feitos, que a polícia não garantia isso. Esse é um discurso que não fazia nem sentido. Mas a grande maioria das pessoas se deixou mobilizar contra a PEC 37 somente pela palavra de ordem, a PEC da impunidade. Isso pegou, mas pegou de um jeito. A PEC 37 estava garantida para ser aprovada, porque a bronca que os políticos tinham no Ministério Público, aliado à fome da bancada da bala, fazia com que aquilo era praticamente um resultado certo. E com essa campanha de julho a agosto de 2013, inverteu-se a tendência no Congresso. Rapidamente eles inviabilizaram a PEC 37. Isso aqui foi para o Ministério Público a primeira grande vitória legislativa e social que eles tiveram dentro desse processo do golpe. É impressionante isso. E as pessoas não se deram conta da importância que foi essa PEC 37, a derrota da PEC 37, para tudo que viria depois. Tanto que na época eu escrevi um artigo que se chamava, eu era corregedor-geral do Ministério Público Federal. Escrevi um artigo que dizia a luta contra a PEC 37, 2 pontos. Apropriação corporativa dos movimentos de rua pelo Ministério Público. Artigo que eu escrevi. Agora vocês podem imaginar como meus colegas me amavam. Por conta desse artigo que eu escrevi, foi em julho de 2013. E naquela época, Janot era candidato à sucessão de Gurgel e eu estava apoiando o Janot. E o Janot ficou horrorizado. Me chamou para a casa dele e disse assim: você fumou maconha estragada? Como é que você faz uma coisa dessa? Eu estou esperando ser nomeado procurador-geral com votos dos colegas. Como é que eu vou te colocar como meu vice? Você fazendo uma coisa dessa assim, ô Rodrigo, você faz a sua parte, que eu faço a minha. Tá? Fica quieto, deixa eu agir, porque hoje você está bem no governo graças à minha atuação. Então fica quietinho. Tá? E com isso ele teve que engolir isso, mas a turma em volta dele ficou furiosa comigo, completamente. Eles não queriam que Rodrigo me chamasse para trabalhar com ele, não. Depois desse artigo, foi o fim da picada. Quer dizer, foi como se eu tivesse dado uma facada nas costas dele. É assim que eles definiram isso na rede. O Aragão dando uma facada nas costas na instituição, cuspindo no prato em que comeu, sujando o seu próprio ninho e coisas, e daí vai, né? Como se a gente tivesse que ter lealdade a essa corporação. Diz: olha, omertá é coisa de organização mafiosa, né? Nunca tive omertá nenhuma em relação ao Ministério Público, me desculpem muito. Com esse tipo de relação eu não tinha com eles. Bom, mas o fato é que ali estava claramente o germe de tudo que viria na atuação do Ministério Público depois. A coisa mais curiosa é que a gente talvez não tivesse visto isso. Olha, eu conhecia Rodrigo Janot há 30 anos. Viajei com ele para Cuba. Apresentei Zé Dirceu a ele. Genuíno jantou na casa dele algumas vezes. Uma pessoa que a gente tinha como muito próximo. Tá? E a gente conversava. Eu sempre achei que ele tinha, vamos dizer, um impulso carreirista, mas que a gente achava que isso era perfeitamente controlável, né? Esse impulso carreirístico. Ele sempre gostou de estar na superfície da carreira, né? Ocupando cargos e cargos e cargos. A pessoa que se tinha em alta conta.
nesse aspecto. Isso era um mau sinal. Mas a gente achava que a grande vantagem dele é que o Rodrigo era bruto. E nessa casa, somente um bruto para se opor a essas tendências corporativas. Mas o que se revelou foi exatamente o contrário. Ele, na verdade, foi completamente cooptado por essas tendências corporativas, né? Ele, desde o início, mostrou isso, que ele não tinha capacidade de se opor à maioria dos colegas. Infelizmente. Ele obteve lá seus 800 e tantos votos para ser Procurador-Geral da República, e isso parece que para ele valia mais do que a indicação da Dilma para o cargo. Entre dizer o que ele valorizava mais, os 800 votos que ele recebeu para a lista tríplice, ou a indicação que ele recebeu da Presidenta da República nessa lista tríplice. Para ele, os 800 votos valiam mais, porque na lógica da cabeça dele, ela só o nomeou porque ele teve os 800 votos. É verdade, porque eu acredito que o Rodrigo era uma pessoa tão desconhecida, mas tão desconhecida na República, que provavelmente, se ele não tivesse tido os 800 votos, é claro que quem teria ido para o lugar dele ia ser ela, Fogo de Castilho, e não ele. Porque ela era conhecida, ela atuava na área de direitos humanos, nos direitos da mulher, né? Ela Vieco, tá? Ela Vieco. Então, ela Vieco era conhecida, tá? Então, sem dúvida nenhuma, se ele não tivesse tido essa dianteira dos votos diante dela, a presidenta não teria nem condições de nomeá-la. Primeiro porque ela é mulher, a primeira Procuradora-Geral da República com uma presidenta mulher, né? E uma pessoa vinculada aos movimentos sociais. Não teria como não nomear. Ele precisava realmente desses 800 votos para ganhar a dianteira, né? Então ele precisou dos 800 votos, mais alguém que fizesse a pressão por ele para que ainda assim ele fosse nomeado, porque seria ainda assim possível que a presidenta se simpatizasse mais pelo nome da ela do que pelo dele, ainda que ele fosse mais eleito. Essa era uma possibilidade perfeitamente factível. Tanto assim é que dentro do governo tinha duas facções. Tinha uma que era do Zé Eduardo, que era a favor dele, e a outra do Adams, que era a favor da Ela Vieco. E, vamos dizer, ele só ganhou o favor da Presidente da República quando Lewandowski, a gente conseguiu fazer que Lewandowski se colocasse ao lado da candidatura dele. Aí foi definitivo. Aí Lewandowski pediu por ele, aí não tinha mais saída, aí a Presidenta acabou nomeando o Rodrigo Janot. Mas foi essencial esse apoio do Lewandowski. Bom, ele, pouco antes de ser nomeado, ele foi nomeado em setembro. Início de agosto, ele teve um jantar na casa dele com o Zé Eduardo, eu estava junto, o Sigmaringa e o Genuíno, em que conversa vai, conversa vem. Genuíno contava da situação de iminência da prisão, da situação que estava acontecendo no mensalão. E ele disse: não, você pode ficar tranquilo, eu estou sabendo, e qualquer coisa, também tem aqui a minha casa, você vem para cá. Ofereceu até de homiziar Genuíno na casa dele. O que a vontade de ser Procurador-Geral da República não faz com um sujeito desse? E a gente todo disse: bom, tá bom, tá bom. Você tem testemunho disso. Não estou falando isso, não falou isso aqui sozinho comigo, não. 3 outras pessoas ouviram isso. E aí realmente estranha muito que mal 1 mês e meio no cargo, o que ele faz? Ele pede a prisão do Genuíno. Porque se ele estava tão convencido da inocência do Genuíno, o que ele tinha que fazer? Ele tinha que entrar com revisão criminal com o Procurador-Geral da República e questionar todo aquele resultado do mensalão. E aquele processo é o processo mais frágil que o Supremo já produziu. Foi produzido com base
vamos dizer, no impulso de uma pessoa sem nenhum tipo de equilíbrio emocional, que é o Joaquim Barbosa, e que nem leu o processo direito, porque a base de tudo aquilo lá é o dinheiro da VisaNet. E o dinheiro da VisaNet não é público, é um dinheiro privado. A VisaNet é uma entidade, é uma empresa constituída por 3 empresas privadas: Bradesco, Itaú e BB Investimentos, que nem é o BB, não. É uma empresa constituída com dinheiro privado dos investidores do BB. O BB Investimentos. São os 3 que compõem a VisaNet. Esse dinheiro que tinham dito que passou para irrigar as contas de políticos para votarem no governo, nunca saiu da VisaNet. Tem auditoria a respeito disso, auditoria da VisaNet e do Banco do Brasil, mostrando claramente que o dinheiro da VisaNet foi todo ele aplicado em projetos de publicidade, conforme determina a finalidade desse dinheiro. Foi todo ele utilizado em publicidade. E esse dinheiro não transitava para o Banco do Brasil. Quem aplicava esse dinheiro era a própria VisaNet. O que tinha era um conselho gestor da VisaNet, com um representante da BPI, um representante do Bradesco e um representante do Itaú, que estabeleciam as diretrizes de publicidade da bandeira Visa. Da bandeira Visa, não é nem a bandeira do Banco do Brasil, bandeira Visa. E o dinheiro era aplicado para isso. E foi todo aplicado para isso. A coisa mais curiosa do mundo é que Pisolato, que foi acusado de ser, vamos dizer, o operador desse dinheiro, nunca teve sequer contato com esse dinheiro, porque a diretoria dele, que era de publicidade do Banco do Brasil, não tinha nada a ver com a publicidade da VisaNet. Isso era a VisaNet que fazia. E quem era o elo do Banco do Brasil com a VisaNet nem era a diretoria dele, era a diretoria de crédito, que era outra diretoria, não tinha nada a ver com ele. Então, Pisolato nunca teve um contato com quem quer que seja dentro da VisaNet. Então, o dinheiro foi todo aplicado, o dinheiro não era público, o dinheiro foi todo aplicado, auditoria demonstrando isso. E o Pisolato não tinha nada a ver com queijo. No entanto, inventam que é um dinheiro público por destinação. Destinação? Dinheiro que é destinado para o Bradesco e para o Itaú. Diz por destinação dinheiro público. Que o Pisolato era o operador. Por que Pisolato? Só porque ele tinha sido sindicalista? Pisolato era o operador? Só porque ele tinha uma diretoria de publicidade? E que o dinheiro foi desviado, que não foi. A coisa é tão esquisita que o Banco do Brasil, depois da condenação, foi obrigado pelo Ministério Público a entrar com uma ação para reaver o seu dinheiro. E tem parecer interno do Banco do Brasil dizendo: gente, como é que a gente vai pedir um dinheiro que não é nosso? Nós não temos esse dinheiro, isso não é dinheiro, não é nosso. Como é que eu vou entrar com uma execução com um dinheiro que nunca foi meu? Quer dizer, para a gente ver como esse processo do mensalão é horroroso. Aí diziam que os créditos que o PT captou no Banco Rural era só uma fraude para encobrir o dinheiro da VisaNet que irrigava as contas. Aquilo era só fachada. Pois bem, o Banco Rural executou o PT e o PT teve que pagar os créditos na justiça. Agora, mais curioso foi quando foi o TSE foi julgar as contas do PT de 2010, resolveu multar o PT em 11 milhões de reais por fraude, porque tinha declarado os créditos do Banco Rural na sua prestação de contas. Ele disse: não, aí quando foi o julgamento, na época eu era procurador-geral eleitoral, e aí
a grande discussão era, não, foi julgado no Supremo Tribunal Federal, isso foi em 2014, o Supremo Tribunal Federal, em 2013, julgou que esses créditos eram fraudulentos. Então o PT agora declarou esses créditos, portanto cometeu uma fraude na prestação de contas. Aí eu levantei o dedinho e disse, peraí gente, mas o PT foi executado, né? Não, mas tem um trânsito em julgado, tem uma coisa julgada no Supremo Tribunal Federal dizendo que esses créditos são fraudulentos. Mas tem uma coisa julgada da primeira instância dizendo que esse dinheiro é devido, tanto que foi executado. Aí o Toffoli me sai com essa. Entre uma coisa julgada do Supremo Tribunal Federal e uma coisa julgada da primeira instância, eu fui com a coisa julgada do Supremo Tribunal Federal. Gente, a gente aprende na faculdade de Direito que coisa julgada é coisa julgada. Não tem coisa julgada do Supremo que é maior do que coisa julgada da primeira instância. Assim como as células de um elefante não são maiores que células de um ser humano. São células. Talvez a composição delas são diferentes, mas são células do mesmo jeito. Não é porque o elefante é maior que suas células são grandes, né? É a mesma coisa. Não é coisa julgada do Supremo, é coisa julgada. Não é coisinha julgada. Não é bem isso, não. Tudo é igual, é coisa julgada. E qual era o princípio que deveria ter sido aplicado pelo Supremo Tribunal Federal? Se nós temos uma contradição, um dizendo que foi fraude, outro dizendo que o crédito existiu, indúbio pro réu. Então você tem que pegar a decisão mais favorável ao réu. Só isso. Então prevalece a coisa julgada da primeira instância. Lógico. Porque entre duas decisões contraditórias, você pega aquela que beneficia o réu. Claro. Essa é a regra no direito. Mas para a gente ver a que ponto nós chegamos, né? Então, Rodrigo Janot, em 2013, tinha razões de sobra para querer atacar e desmontar essa fraude que foi o mensalão. A grande fraude, um tribunal agindo sob a pressão da mídia, né? O verdadeiro showzinho semanal dos julgamentos de Joaquim Barbosa ali em pé, porque dizia ele estava com as costas doloridas, em pé ao lado da sua cadeira, achincalhando os seus colegas. Um espetáculo deprimente, que não fez nada para realmente melhorar a reputação da nossa Suprema Corte. Então, isso aqui era para ele fácil de ter sido atacado. Na verdade, que nem deveria ter acontecido do jeito que aconteceu. Mas já que o Ministério Público estava sob o impulso da garotada, porque, diga-se de passagem, Antônio Fernando e Gurgel criaram um grupinho de novatos para fazer aquela denúncia horrorosa do mensalão. Uma denúncia cheia de adjetivos, uma denúncia de centenas de páginas. Eu sempre aprendi na faculdade que denúncia que tem mais de 10 páginas é inépita. Porque denúncia você tem que ter um fato claro, né? Fulano no dia tal, né? Às tantas horas no lugar tal, né? Na companhia de Beltrano, fez isso, por isso ele está em curso nas penas do artigo tal. Pronto, isso aqui é uma denúncia. Você não dá mais do que isso, porque você tem que apenas dizer para o réu de que ele tem que se defender. Quanto mais claro você é, mais fácil a defesa dele. Ó, é isso daqui, ó. Este é o núcleo. O resto é perfumaria. Agora, quando o sujeito precisa escrever demais, é porque ele não tem certeza sobre os fatos. E pela primeira vez que eu vi isso realmente com toda clareza, eu cheguei a escrever sobre isso, que é essa questão de como o Ministério Público passou a trabalhar a partir do mensalão, né? E isso depois vale para a Lava Jato com mais vigor, né? Que é o quê? Eles passaram a ser treinados pelos americanos, que tem uns programinhas que montam uns organogramas, uns fluxogramas enormes, quando você alimenta ele com dados do processo. Não,
Você alimenta ali, você bota os dados dos personagens, tudo mais, e ele começa a fazer relação entre os personagens, né? E a partir desse quadro sinótico, você pode ver algumas relações e montar uma teoria. Bom, mas a certeza desse quadro sinótico é tão grande quanto a certeza que você tem sobre uma imagem que transparece numa nuvem, né? Parece um cachorro, não é um cavalo, não, é um porco, né? Ou aquele lá que fica cheirando o vinho, cheira madeirado. Não, para mim é mais frutado, afrutado. Não, para mim é isso, né? É aquela coisa que na verdade não tem certeza científica nenhuma, absolutamente nenhuma. É tudo assim, meras aparências. E aí é com isso que eles trabalham. Aí, claro que a partir dessas relações, eles criam as teorias mais conspirativas possíveis, porque essas dão impacto na mídia. E aí eles conseguem extrair de fatos isolados uma relação montada por computador a partir de algoritmos, né? E dizer, olha, isso que aconteceu. E aí vem o tal do PowerPoint, né? Para mostrar o que aconteceu. Aí agora o problema é fase 2. Provar que aquilo aconteceu. E aí eles precisam de quê? Eles precisam forçar testemunhas que lhes deem as figurinhas para completar o álbum, né? Eu tenho o álbum, agora falta botar as figurinhas, né? E aí começa aquela sacanagem toda, né? De eu quero a figurinha 121, ó, a 223 não me interessa, eu quero só a 121, é essa que eu preciso para completar meu álbum, né? E é assim que a coisa acontece. Quer dizer, na verdade é um exercício de troca de figurinhas, que são essas delações premiadas. Você vai colocando as figurinhas para completar seu álbum, para montar aquela teoria que você, na sua cabeça, criou. E aí vem as coisas mais tapafúrdias do mundo, né? E é assim que é. Agora, o problema desse sistema é que ele apresenta uma verossimilitude, né, extraída a partir de um exercício de correlação algorítmica. Então, vamos dizer, para aquele que não olha com muito cuidado, aquilo parece crível. Ainda mais levando em consideração que as pessoas já são levadas àquilo que os psicólogos chamam de wishful thinking, ou seja, aquele pensamento proativo de querer que aquilo aconteça. A pessoa já está aqui, se dizem isso do Lula, é porque aconteceu, porque é o Lula. Não, vai ter dúvida? O Ministério Público teve isso, essa relação dessas pessoas, disseram que o Lula realmente ganhou aquele apartamento, então ele ganhou. Ninguém vai examinar aquilo com mais cuidado para ver que aquilo é tudo um joguinho de complementação de figurinha, que não tem nada a ver com a realidade, né? E isso, vamos dizer, o grande laboratório disso foi o Mensalão. O Mensalão foi o grande laboratório disso, ou seja, a primeira vez que o Ministério Público teve que atuar num processo extremamente complexo, do começo, meio até o fim. Porque o processo do Collor também era complexo, mas ele foi abortado pelo próprio Supremo Tribunal Federal, que tratou de absolver quase que sumariamente o Collor. Então não teve que dar muito trabalho. Agora esse não, essa é a primeira vez que eles tiveram realmente que sentar o traseiro na cadeira e engolir aquele processo todo. E aí a gente viu qual é o método, vamos dizer, vagabundo de trabalhar. Um método extremamente furado, sem nenhum rigor técnico, né? A partir muito mais de um impulso populista do que propriamente de técnica. Que isso dá certo nos Estados Unidos, diga de passagem. Por quê? Porque ali os procuradores gerais são eleitos pela população.
E se ele não entregar, ele não é reeleito. Nos Estados Unidos, juízes e procuradores são eleitos em eleição direta. Então, parece lógico que ali eles tenham desenvolvido isso como vamos dizer, um instrumento quase que de marketing de direito penal, muito mais do que de um rigor técnico. É um marketing, porque com o instrumento da negociação, o réu, você bota toda a prova debaixo do tapete. Você chega para o réu e diz assim: olha, se você não me ajudar nisso, você vai passar 20 anos na cadeia. Sabe por quê? Porque além desse caso, eu sei que você dirigiu bêbado, eu sei que você sonegou imposto, eu sei que você fez isso, e eu vou botar todos esses processos contra você. Mas se você me ajudar aqui, você vai ficar 18 meses na cadeia. Eu arrumo uma cadeia bem legal para você, sem latinos para te empurrarem, tá? Uma cadeia legal. E aí eu também esqueço todos esses outros processos seus, de sonegação fiscal, de acidente de trânsito, esqueço tudo. O que você acha? Beleza? Aí o sujeito diz: beleza, porque se não me pegar por aqui, ele vai me pegar pelo outro lado. Nos Estados Unidos o Ministério Público trabalha desse jeito, tá? Pega a ficha do sujeito, ficha corrida do sujeito e sai fazendo chantagem descaradamente. Eles chamam isso de plea bargain, não é isso? E o Brasil aprendeu isso com um detalhe: as nossas autoridades não têm essa liberdade de deixar de perseguir, né? No Brasil prevalece o princípio da legalidade. Ocorreu um crime, o Ministério Público é obrigado a oferecer a denúncia. Não é que nem um americano, que pode, se quiser, se não quiser achar que não tem necessidade, não. Então é um sistema capenga para nós, né? Eles se utilizam de um mecanismo que presume um poder que eles não têm. O Ministério Público no Brasil não tem esse poder de negociação. Aqui dentro não existe, como existe nos Estados Unidos. E aí vem essas lambanças todas. Eles quererem fixar as penas por delação premiada ao juiz. Não, você não vai condená-lo a mais de tantos anos. E o que o juiz deve ser? Vamos dizer, ele deve ser condicionado na fixação da pena pelo Ministério Público. Isso é um sistema americano, isso não é o nosso sistema, não. Nosso sistema é o juiz que fixa a pena, não é o Ministério Público que fixa por ele. Então tem uma série de distorções nesse sistema que mostram claramente que ele não foi feito para nós, né? É um sistema importado dos Estados Unidos, né? E que aqui é muito capenga. E aí alguns deles assim: não, mas na Itália também fizeram isso com as mãos limpas. Ora. O sistema italiano é muito diferente do nosso. O que eles chamam de collaborazione premiata na Itália é um processo de busca de socorro de uma pessoa envolvida numa organização. Ela busca socorro do Estado com medo de ser assassinada ou de seus familiares serem assassinados. Então o que ele faz? O sujeito quer sair da máfia ou quer sair de uma organização terrorista. O que ele faz? Ele busca o Estado. Diz: ó, eu quero sair, mas eu preciso do seu apoio, porque se eles souberem que eu quero sair, eu... Né? Aí o Estado diz: tudo bem, então vem para cá, vem para o nosso lado e nos ajude, que aí a gente desmonta essa organização que está te ameaçando. Então há um interesse mútuo do Estado e do tal pentito, o arrependido, né, de desmontar aquela organização. Que a organização é uma organização violenta. No Brasil, não. No Brasil, acontece o quê? Quem é a principal ameaça ao delator? É o próprio Estado. É o Estado que chega para ele assim: ó, ou você me entrega, ou eu vou expor as suas entranhas para a sociedade, acabar com sua reputação, boto isso em todos os jornais, você vai ficar sem seu patrimônio e você vai levar uma penca de ações nas suas costas. Ou você colabora, não faço nada disso,
e você vive sua vidinha tranquila no seu duplex na Barra da Tijuca, bebendo seu whisky de 30 anos. O que você prefere? Aí o sujeito vai colaborar, não porque ele está ameaçado por alguém da organização dele, mas pelo próprio Estado, né? E ele não quer safar a vida dele, ele quer manter o seu padrão de vida. É isso que ele quer continuar ficando bem bom, né? Então o sentido é completamente outro, né? Por quê? Porque o artigo 416 bis do Código Penal italiano, ele deixa bem claro o que é uma organização criminosa. As organizações criminosas no combate às quais pode ocorrer na Itália o uso da colaborazione premiata são as do tipo mafioso ou do tipo terrorista. Só essas, nenhuma outra. No Brasil, na Lei 12.850, né, a Lei das Organizações Criminosas, no artigo 1º, o que é uma organização criminosa? Qualquer coisa. Diz assim, é uma organização composta de pelo menos 4 pessoas, né, estruturada e com divisão de trabalho voltada à prática de crime. Ok. Tá? A lojinha do seu Salim lá no Saara não pode ser uma organização criminosa. Por quê? Porque o seu Salim, claro que tem um alvará de localização, portanto é estruturado, né? Seu Salim é ele, a esposa, a nora e o filho que trabalham lá dentro, né? Ele cuida do dinheiro, do caixa, a esposa cuida do estoque, né? O filho faz as entregas e busca os produtos lá na fábrica, com o carrinho deles, e a filha está no balcão vendendo os tecidos, não é isso? Então, divisão de trabalho, estruturado, né? E o que seu Salim faz? Sonega ICMS, né? Logo, organização criminosa. Seu Salim pode ser objeto de uma delação premiada, né? Escuta telefônica, tudo mais. Uma organização criminosa, a loja do seu Salim, né? Então, a gente vê como essa legislação é pífia. Aí um partido pode ser uma organização criminosa, o governo pode ser uma organização criminosa, o Congresso pode ser uma organização criminosa, uma igreja pode ser uma organização criminosa, e por aí vai. Cabe tudo dentro do conceito. Completamente diferente do sistema italiano. Até a família. Então a gente vê que quer dizer, nós nem adotamos o sistema americano porque os nossos promotores e procuradores não têm os poderes de um promotor e procurador americano, e também não adotamos o sistema italiano porque a gente busca apoio no modelo amplíssimo americano, né? Então isso aí é uma salada. Esse sistema não serve para nada, a não ser para criar esse tipo de distorção, que começou com a 470, a ação penal 470, e continuou com a Lava Jato. De fato, quer dizer, quando acabou em 2013 a ação penal 470, né, o Ministério Público precisava de algo de novo, né, para continuar, né, surfando. E aí, em fevereiro de 2014, surge então essas primeiras notícias de que haveria um esquema de distribuição de dinheiro de campanha muito maior do que o do mensalão, que o mensalão seria, como disse o Gilmar Mendes, seria crime de bagatela para a justiça de pequenas causas, comparado com o que vinha agora, né? Gilmar Mendes esfrega as mãos, lambe os beiços, feito o lobo mau olhando para os 3 porquinhos, não é isso? Mas por quê? Porque ele estava achando que com isso definitivamente agora acabaria com o PT, né? Não imaginava ele que a fome insaciável da corporação do Ministério Público não pararia com o PT. Isso obedece outra lógica. A lógica deles não é partidária, porque eu disse para vocês, o Ministério Público é alienado. Vive na sua redoma de bem-estar, está pouco se lixando o que acontece lá fora. E para manter essa redoma de bem-estar,
ele precisa alimentá-la com ameaças ao poder constituído para que continue colocando ele lá em cima, no altar do serviço público. E isso continuou. Isso continuou. Precisava da Lava Jato. E a Lava Jato, enfim, ela se utilizou de tudo que foi aprendido no mensalão e levou isso, vamos dizer, potencializou isso exponencialmente, né? E realmente, a partir daí, começaram, então, agora já tínhamos a Lei 12.850, né? Que não tinha na época do mensalão, né? Então tinha novos instrumentos que foram criados, diga-se de passagem, pelo governo da presidenta Dilma e pelo governo do presidente Lula, para combater a corrupção. E esses instrumentos acabaram sendo utilizados para potencializar a capacidade de fazer estrago para o Ministério Público, né? Sob essa pressão enorme da Lava Jato, né, cria-se em 2014, ano eleitoral, né, aquele ambiente de ilustração política. Temos que limpar, moralizar, né? E quem é que aparece como grande moralizador, né? O mais porco de todos, o Aécio Neves, né? E incensado por gente de dentro do judiciário, porque quando foi a contagem de votos em final de outubro, no segundo turno de 2014, ou início de novembro, estava eu lá no gabinete do presidente do TSE, e os ministros estavam lá todos pimpões, felizes da vida, achando que a Aécio ia ganhar. Tinha alguns que estavam num nervosismo ali, já olhando no computador, será que já sei alguma coisa? E o presidente, o Toffoli, dizia, olha, eu decidi que o resultado só vai ser dado no final de todos. Não temos resultados parciais, que eu não quero esse tipo de especulação. Mas alguma coisa me diz que alguns daqueles ministros sabiam já, porque eles estavam numa felicidade tão grande, tão grande, tão grande. E nisso daí já o Paulinho da Força chamando a vai-vai lá em São Paulo para o samba, o povo indo para Belo Horizonte para se congratular com Aécio Neves, né? Estava numa felicidade aquele povo lá, e de repente botaram água no chope deles. Que quando começou a contagem da Bahia, de Minas Gerais, do Nordeste e do Norte, de repente você via aquelas pessoas mudando de cara. Alguém estava sabendo alguma coisa, porque a gente não estava sabendo, mas eu estava achando isso tudo muito curioso. E quando finalmente foi proclamado o resultado, vários desses ministros com cara de desespero, alguns de tristeza, e teve até quem dissesse, nós não temos nada para festejar hoje, estamos indo para casa. Isso dentro do Tribunal Superior Eleitoral, né? Imparcialidade ali, né? Tudo complicado, né? Então a gente vê como é que essas coisas são feitas nesse país, né? Isso foi em 2014, quando o governo Dilma finalmente, depois de uma luta enorme para aprovar as contas de campanha, o Gilmar Mendes sendo chamado como relator, depois que o relator efetivo, que era Henrique Neves, não era reconduzido naquele momento, a gente consegue finalmente aprovar as contas da Dilma, né? Aí começa o terceiro turno. Me lembro, naquela época, o Toffoli ainda no dito diplomou a presidenta Dilma, ainda dizendo assim, o TSE não vai permitir terceiro turno. Agora a presidenta Dilma está reeleita e temos que nos conformar com isso. Toffoli dizendo isso.
Né? Todo mundo até achou que ele não poderia ter dito isso como presidente do TSE. Né? Mas ele quis dar o recado. Só que o recado não foi ouvido por ninguém. Porque já naquele período o Eduardo Cunha é eleito presidente da Câmara e a partir daí começa uma atuação sistemática contra a governabilidade da Dilma, simplesmente dificultando o trâmite de projetos de lei. O PT não tem ninguém nas comissões porque resolveu apoiar o Chinalha e não o Eduardo Cunha. Criou-se esse problema dentro do Congresso e praticamente ali nós tínhamos uma situação de governabilidade zero. O governo já começou com este problema. Para piorar tudo ainda, dentro das próprias hostes da esquerda, tivemos então, vamos dizer, a grande decepção ou a grande divisão da militância em torno da indicação de Joaquim Levy. Né? Isso esvaziou mais ainda o apoio ao governo Dilma Rousseff. As pessoas demoraram muito para perceber que ali era um jogo de cartas marcadas. Quando Dilma foi diplomada em 2014, quem perdeu prometeu que não deixaria ela governar e que ela seria derrubada. Ela ia ser derrubada. Fui chamado a compor o ministério em março. Foi março? Não, foi início de março de 2015. Né? Não, 2016, desculpe, 2016. E olha, eu confesso que fiquei na dúvida, porque eu estava como vice-procurador-geral eleitoral e aquelas ações contra a Dilma estavam ainda tramitando dentro do TSE. Eu estava com enorme medo de sair de lá, e quem o Janot, a essa altura, já não tinha dúvida nenhuma de que lado o Janot estava, que o Janot fosse colocar lá em meu lugar, fosse aumentar ainda a fogueira. Naquela época a gente achava que essa ação é que poderia derrubar a Dilma no TSE. Então eu cheguei a ponderar isso. Disse, olha, vocês têm certeza? Vocês vão querer me tirar do TSE, quem vocês vão colocar lá? Vai para lá o Nicolau Dino. E o Nicolau Dino não tem nada a ver com o Flávio Dino. Tá? São irmãos, mas não tem nada a ver com o outro. A visão de mundo completamente diferente. Cuidado. Mas, enfim, acabaram que decidiram que era importante que eu fosse para o Ministério da Justiça e acabei indo. Sabia que eu ia ficar lá 2 meses. Estava contado, porque o Eduardo Cunha já tinha admitido o processo de impeachment. Sabia que a duração disso até chegar no Senado, para o Senado suspender a presidenta Dilma, seria o prazo seria mais ou menos 2 meses. Então, ninguém tinha dúvida a respeito disso. A gente até queria sonhar que não fosse. Né? Ainda tinha alguns tendo esperança de que, quem sabe, se conseguiria fazer algum tipo de aliança, primeiro na Câmara, depois no Senado. Mas estava muito claro que ninguém queria saber mais de nada ali. Né? O jogo estava jogado. Foram 2 meses extremamente dolorosos, difíceis. Não havia muito o que fazer, a não ser denunciar a seletividade da Lava Jato, mostrar que aquilo era um grande espetáculo. Mas até para mexer na Polícia Federal eu tinha dificuldade naquela altura. Você mexer na Polícia Federal poderia encurtar mais ainda o mandato da presidenta Dilma. Então, naquela altura a gente tinha que tomar cuidado com qualquer coisa que fizesse. Eu resolvi me concentrar em administrar o Ministério. Foi a melhor coisa que eu fiz, porque realmente, se fosse outra coisa, poderia ter dado mais solavancos. Mas foi isso.